saúde, né? E iniciamos o Jornal de Saúde, informativo e comparado, não é? Isso aí, gente. Muito bom dia aí para você, não é? Que talvez já está acordado, ligado aí na internet, né? Dizem que é vício, né? Mas hoje a internet é uma ferramenta, não é mesmo, gente? Uma ferramenta de comunicação, de negócios, de edição, enfim, é uma ferramenta. é, Alguns gostam de falar que é a revolução tecnológica, né? Tudo bem, temos que aceitar também que é uma revolução, né? Mudou muitos hábitos, mas temos que encarar também que é algo para melhorar, não é? Sem sombra de dúvida. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, não é? Hoje, assim, na nossa vida que nós conhecemos atualmente, contemporaneamente, como podemos dizer, não é? E a internet é mais um desse segmento, né? É óbvio que tem, sim. Ontem eu vi uma reportagem, né, sobre celulares, né, o pessoal desligando. Isso é mais do que comum, né? Se você tem que ir uma reunião, você vai deixar o celular ligado? Impraticável. O aluno numa sala de aula? Impraticável. Até mesmo os professores, na sala dos professores, impraticável, não é? Porque são situações que requer concentração, tem um período a ser dedicado a alguma coisa, não é? É como você, hoje até na legislação de trânsito, você não pode dirigir e atender celular, não é? Tem muitos estudos que até a audição de músicas, não é? Ou qualquer coisa, um vídeo, pode contribuir para um acidente, porque desvia a concentração, o 100%, o foco, o objetivo que o motorista, né, o condutor, tem que ter, né, na hora que ele está conduzindo o veículo. Então, o vício existe, mas é um vício quando a pessoa não tem consciência disso, não é? Se entrega totalmente a ficar o dia inteiro na internet sem objetivo, sem disciplina, não é? Aí a coisa fica bem contrária, né? Já é o uso de uma ferramenta que nem vou dizer aí os sites que tem aí de maldade, né? Pornografia, etc. Por falar em site de maldade, essa semana vocês leram, ouviram, até discutiram, não é? Uma notícia que o Lula estava fazendo campanha para a Marina. Foi esclarecido, não é? E parece que o autor, ele é de Mato Grosso, um jovem de Mato Grosso, e tem um site de piadas, de ironia, de sátiras. E ele fez uma mudança, foi real, não é? Tem um vídeo, o Lula apoiando a Marina, mas é uma Marina que é candidata a senadora pelo estado de Goiás, não é? E esse rapaz suprime, não é, esses dados, essas informações, inclusive o sobrenome dela, e postou, né, como gozação, como piada, como humor, né, na internet, segundo ele, o depoimento dele depois que ele foi descoberto, e foi tido, né, como surpresa pelo Partido dos Trabalhadores e também pelo PSB, que inclusive entraram com ação judicial, né, pedindo esclarecimento sobre o fato. E aí veio esse esclarecimento, né? Parece que o que ocorreu realmente foi isso, né? Vamos acreditar que tenha sido, né, gente? Mas que é uma saia justa, algo bem
desagradável, né? Vamos dizer dessa maneira, tanto para o Partido dos Trabalhadores quanto para o PSB. Nem tanto, né? Porque, veja só, tem muitas pessoas que não raciocinam quando ouve qualquer notícia, né? Por falta de tempo ou por falta já de experiência, né? De utilização do cérebro. Então, se ela ouviu assim rapidamente, viu e passou várias vezes pela internet, muita gente vendo e tal, opa, olha só que bacana, hein? O Lula não está mais apoiando a Dilma, está subindo em 2 palanques, apoiando a Dilma e apoiando a Marina. Como é isso para detonar o Aécio Neves? Então o que mais perdeu foi o Aécio Neves, né? Hoje peguei aí um breve, né, rápido, que acontecendo aqui, ó, falando em Marina, falando em eleição política, né? Marina avança. Dilma e Aécio apostam em experiência para freá-la. Aécio critica a Marina, não basta apenas tirar o PT. Aécio defende coerência e reforça a necessidade de força política. O site da campanha da dona Dilma, Se For Verdade, colocou lá que a Marina é evangélica, né? Então já tem uma rusga. E tem isso, viu, gente? Eu outro dia, tá até uma chará dela, né? A Marina Colaçante. Não foi a Marina Colaçante, não. Minto. Eu vou lembrar agora, apaga a borracha aí. Tô quase lembrando o nome da escritora. Foi entrevistada no Roda Viva, né? Da Academia Brasileira de Letras. Ela tem um nome bem sui generis, né? E ela, no momento, bem antes, né, da morte aí do Eduardo Campos, no momento, ela pegou e falou que já tinha esse negócio que a Marina era evangélica e tal, né? Uma coisa meio absurda, principalmente por se tratar, né, de uma escritora, né? Então, veja só, tá aqui na Folha de São Paulo também, né? Não sabemos, sempre uma notícia tem alguma coisa a ver, né? Tô pegando aqui o nome dessa escritora para não deixar esse negócio mal falado no ar, né? Tem uma notícia aqui meio assim, como que se diz, esquisita, né? O que quer dizer essa notícia, não é? Porque ela fica assim, ó: se foi bom, se não foi, é muito dinheiro, porque vem, se fosse uma manchete assim, Marina ganha mais dinheiro com palestras e tal, uma coisa, vamos supor, do tipo. Mas a Folha pegou, fez bem assim, ó: Marina fatura 1,6 milhão com palestras em 3 anos. Candidata do PSDB mantém sob sigilo identidade de seus clientes. Olha só, hein, gente? Caso vocês não tenham assim recordado quando eu falei para vocês, né? Tá voltando aí. O Palocci, né, teve que apiar da Casa Civil. Aqui, ó, achei aqui, desculpe aqui interromper, Nélida Pinhon, tá? Nélida Pinhon deu uma entrevista onde ela chamou a atenção para o fato da Marina ser evangélica. Não Marina Colaçante, como eu tinha dito, né? Outra grande escritora também, de renome nacional e internacional, não é? Brasileira, mas foi a Nélida Pinhon. Nélida Pinhon. Ponto final, encerramos o assunto. Então, aqui a questão: Marina
olha só, o Palocci ganhou 20 milhões, né? Muito mais que a Marina. Aí começou aquela coisa, é, foi, não foi, já tinha aquela outro episódio lá do motorista e de dinheiro da Caixa Econômica, que ele perseguiu o motorista, quebrou o sigilo bancário do motorista e acabou ele tendo que sair do governo. Agora a Marina Silva é candidata do PSB, né? Substituindo aí o falecido aí que sofreu um acidente de avião. E diga-se de passagem, vocês estão acompanhando aí, caiu outro Cessna, né? Outro avião norte-americano aí, fabricação Cessna norte-americano, caiu em Curitiba, salvo engano, que eu estou falando de memória, e morreram 2 pessoas, né? E o avião do candidato à presidência, do Eduardo Campos, era Cessna também, mais moderno que esse, né? Então tem alguma coisa emblemática aí, não é? Com essa fabricação aí, muita coincidência, né? Pouco prazo não tem nem, vamos fazendo aí 20 dias do acidente, né? Gente, e então, olha só, a Folha ainda coloca, né, um subtítulo chamando candidato do PSB, Partido Socialista Brasileiro, mantém sob sigilo identidade de seus clientes, ou seja, né, coloca em dúvida, será que é ou não é que ela ganhou realmente estes, como se diz aí, foram a base de 550 ou 600 mil reais por ano, não é? São 3 anos só proferindo palestras, né? Fica muito grave, não é? Isso daí eu acredito que pessoas que leem todos os dias, não é? Que ouvem notícias e tal, vão ficar muito curiosas, não é? Para saber a identidade dos clientes, para saber se realmente tem uma lisura, não é? Em cima de todos essas palestras que a dona Marina Silva obviamente deve ter feito e são corretas, né, dentro do fisco, deve ter recolhido os impostos, a Receita Federal, tudo direitinho. Mas só que essa dúvida, não é? Aí que fica o problema de uma manchete talvez construída, né, numa pressa de editorial, né, ou talvez construída no intuito, né, de provocar um rompimento, um esgarçamento, né, vamos dizer, idoneidade de uma candidata que está pleiteando ser presidente da República Federativa do Brasil, não é? Aí fica bem esquisito, né? Eu vejo dessa maneira, né? Traduzo essa manchete dessa maneira, né? Como também traduzo a investigação da Polícia Federal em cima do aluguel, em cima da prestação de contas do avião do PSDB que caiu, né? Ao meu ver, isso, essas informações deveriam correr em sigilo, né, jurídico, até serem comprovadas todas as suspeitas, todas as evidências, não é? Laudos e tudo, não sair como tá os jornais alardeando a 4 rumos, não é? Aos 4 pontos cardeais ou 8 pontos cardeais aí que seja, né? Que tem empresa fantasma, o avião não foi declarado, o avião foi declarado, o avião ia ser declarado no final, e foi o que? Marina Silva contestada na sua entrevista na Globo. Nada, a imprensa é isso, liberdade de imprensa, mas a responsabilidade de ter isso sob sigilo jurídico é da Polícia Federal, porque a alguém interessa que seja tirado, não é, essa, vamos dizer, popularidade, notoriedade e até essa, entre aspas aí,
o lado messiânico que construiu com a morte do Eduardo Campos para a campanha da Marina Silva, não é? Agora, ninguém pode desqualificar, não é, o conteúdo da campanha, e ninguém pode, sem sombra de dúvida nenhuma, não é, dizer que Marina Silva é uma candidata paraquedista, não é? Pois ela tem vida política, ela tem histórico de luta, né, nos Seringais lá do Acre com Chico Mendes, né? E aí nem vou falar, porque senão vão falar aqui que eu estou fazendo campanha para ela, e se for campanha é gratuita, né? Porque eu não estou ganhando nada, e não é campanha. Estou apenas chamando isso porque são questões que as notícias trazem, né? Eu lembrei outro dia aí, aquela notícia da escolinha lá em São Paulo, acusaram os donos que eles eram, na época nem tinha tanto notícias em cima desse nome, né? Dessa palavra, pedófilos que tinham abusado de crianças, fecharam a escola, escorraçaram os caras, não é? Parece que era um casal, mas escorraçaram mesmo. Eles só acho que não foram linchados porque ninguém sabe porquê, não é? Pais de alunos e vizinhos, etc. Depois não conseguiram provar absolutamente nada, não acharam um caso, uma criança, um pai de aluno que provasse que eles eram pedófilos. Aí como que faz? A imagem das pessoas já estão lá no esgoto, né? Nem no esgoto está mais. Então é muito grave, gente, principalmente no âmbito político, onde nós estamos procurando no nosso país um candidato que tenha, não é, capacidade, tenha pulso, tenha moral, não a falsa moral, não é, de chegar na presidência da República e começar a colocar essa canalha, não é, esses cafajestes, isso até é elogio, não é, fora da política brasileira, porque eles estão roubando e muito. Se a gente constrói um candidato na dúvida, né, numa redoma de cristal, quando ele chegar lá ele já está trincado, né? No mínimo no primeiro ano de mandato já quebra. Então isso é palhaçada, eu vejo como palhaçada, não é? Se nós temos uma campanha política, tem que ser algo sério, não é? Não é mais ou menos, ou tá quente ou tá frio, ou tá quente ou tá frio, não é o morno não é mesmo? Que eu acredito que quando a gente vai fazer uma refeição, ou a gente gosta do frio ou é do quente, né? Ou mais ou menos fica aquele negócio meio insonso, desce, né? Mas vai que vai, não é? Gente, tem aqui, ó, o pessoal, a União Europeia está, isso aí é outra coisa muito grave que está acontecendo internacionalmente, não afeta o Brasil diretamente, mas afeta posições dos estadistas, pensamentos, filosofia de ação e a confiança e comprometimento nos dirigentes, né, de todo o planeta. Por que eu estou falando tudo isso? Nessa semana vimos Vladimir Putin e eu não sei o nome dele completo, porque ele é bem grandão, né? E o presidente da Ucrânia se reuniram, trocaram apertos de mão, fotos, e saiu aí no mundo inteiro, né? Que estava naquele momento tendo uma aproximação entre Ucrânia, o Poroshenko, né? Petro Poroshenko, que é o presidente ucraniano, Petro Poroshenko. E no outro dia, manchetes, denúncias
sobre soldados, ó, nem são contra-revolucionários ou insurgentes ou separatistas, não. Que soldados da Rússia invadiram o interior lá da Ucrânia. Um absurdo. E hoje está reunido, né, hoje, a União Europeia endureceu a posição em relação à Rússia na sequência de uma escalada da tensão na Ucrânia, onde este sábado, né, foi ontem, já se abriam trincheiras reunidos numa cimeira para nomear o novo presidente do Conselho Europeu e a nova responsável pela diplomacia da União. Os líderes europeus acabaram por chegar a acordo para um reforço das sanções dentro de uma semana, se a Rússia não recuar. Toda a gente está inteiramente ciente de que temos de agir rapidamente, né? O porta-voz da União Europeia dizendo, né? Dada a escalada no terreno, afirmou o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy. No final do encontro, também os líderes europeus, em comunicado, afirmaram que a União Europeia está pronta para dar passos significativos à luz da situação no terreno. Pediram ainda à Comissão Europeia que avalie formas de aplicar sanções a pessoas e instituições que estejam a colaborar com os separatistas. Então, gente, vai sobrar, não é? Eu vejo assim, ó, não é misturar futebol com política, mas o que garante, não é, segurança para as 32 seleções, né, ou 32 países que vão para a Rússia, para a Copa, não é, de 2018, ou qualquer outro evento que tiver lá esportivo. O Brasil teve lá no judô, não é? Eu acredito que nós já deveríamos estar também pensando em se recusar a participar desses eventos esportivos na Rússia, que para eles é muito caro, né? Caro em termos de autoestima, de investimento e tudo, porque eles sempre ganham medalhas, já quase que empatam aí, ou às vezes até superam Estados Unidos e outros países, né? Então tem esse motivo também. Agora, para o Brasil, nós estamos longe do conflito, né? Não temos bombas na nossa cabeça, ninguém invadindo, se matando, né? Problemas de alimentação e tudo. E para nós vai ser até confortável, né? Que a Rússia acho que vai comprar carne do Brasil, né? Voltou a comprar, assinou contratos e tudo mais. Mas é um interesse que é um tremendo mau exemplo, né? Seria como Dilma Rousseff e o presidente aí da Bolívia, Evo Morales, se encontrasse, conversasse e não, tá tudo bem, e amanhã, né, os bolivianos invadissem lá o Acre, né, ou parte do Acre que já foi deles, né? Acre não, Amapá, não é? Aí como que vai ficar? Eu agora estou até na dúvida, né? Acho que é Acre mesmo, é Acre, que o Brasil comprou, pagou, né, indenizou a Bolívia e construiu a ferrovia Madeira Mamoré. Então, gente, e essas coisas, né, exemplos ruins desse tipo, né, contamina, né, porque parece que a fruta podre contamina mais, não é? Ela apodrece lá e aí você não tira, 2, 3 dias ela já pegou, né, acho que a bactéria, né, já pega mais 1, 2, 3, e se não tiver a mão do ser humano lá para tirar aquela fruta podre, vai se perder todo o cesto de frutas, não é? Então eu vejo com esse princípio que a União Europeia está totalmente correta, não é? No sentido de promover ações punitivas contra a atitude da Rússia.
A Rússia pode declarar guerra à Ucrânia? Totalmente, né? Poder pode, mas declarar, não agir do jeito que está agindo, né? Já anexou a Crimeia, que era um território, um estado da Ucrânia, né? Ficou por isso mesmo, vamos dizer assim, não é? Porque a Ucrânia não tem como competir, né? Nem em dinheiro, nem em armamento bélico, nem em homens treinados, né? Exército. E agora começou a alimentar um exército de separatistas que não são treinados militarmente, abater um avião de voo doméstico, mataram 279 passageiros que não tinham nada a ver com essa disputa, né? Eu acredito, tinha pessoas da saúde pública internacional, né, estudiosos de anos e anos do HIV na África e outras coisas mais, né? E ficou por isso mesmo. E agora a Rússia está fazendo essa outra peripécia aí com esse seu Vladimir Putin, né? Que muitos na Europa já chamam, gente, sério mesmo, não sou eu que estou difamando ninguém aqui não, que eu não posso fazer isso, né? Eu tenho legislação para o jornalismo, né? Difamatório, calunioso. Chamam Vladimir Putin do novo Hitler da Europa, que ninguém sabe quais as intenções dele. Outros dizem que ele quer reunificar a velha Rússia, né? Ou a União Soviética, né? Dos estados socialistas, né? URSS, né? União Revolucionária, né? Sovietes, etc e tal. Eu até esqueci a Rússia, né? URSS, mas é isso mesmo, União Revolucionária dos Sovietes, socialistas, né? Dos soviéticos. Era mais ou menos isso, o RSS, que foi com a perestroika, não é? A glasnost, que ruiu, né? Antes foi o muro de Berlim que separava as duas Alemanhas, não é? Bonn e Berlim, né? Um do lado leste, que era comunista nada, né? Uma ditadura sanguinária, não é? Discricionária, que fazia tribunais, matava as pessoas, perseguia as pessoas, não conseguia, né, ter uma economia que alimentasse as pessoas decentemente, mercado negro, enfim, uma miséria, né, uma desolação. Só investiam em armamento bélico, né, ogivas nucleares e tal e tal. Aí caiu o muro de Berlim, né, unificou as duas Alemanhas. Hoje a potência que é a Alemanha, né, todo mundo dizia não sei o que, a Alemanha hoje é a potência na Europa, né, indiscutível, que todo mundo tira a benção, né, para a Alemanha, em termos de organização, em termos de economia, em termos de honestidade com o erário público. É raro na economia internacional você vê um escândalo de desvio de dinheiro público na Alemanha, não é? De deputado, vereador ganhando muito dinheiro. Pelo contrário, né? É tudo muito bem planificado, planejado, né? O salário parece que não pode ser 10 vezes mais que o salário mínimo vigente no país, né? Tem toda uma disciplina que é bem diferente aí de muitos lugares. E o pior, né, para muitos que não acreditavam nessa unificação das Alemanhas, né, deram certo, né, estão dando certo. São bem fechados, né, não ajudam praticamente. É raro eles ajudarem algum país, né?
mas quando fazem através da comunidade europeia, tudo escrito, não é? Tem que obedecer todas as regras restritas para obter essa ajuda, né? Não é como o FMI, que promove aí a miséria dos países que eles entram, né? Então é diferente. Gente, eu estou aqui com o jornal O Estado de Minas falando sobre o velho Chico morre de sede e esvazia bolsos, né? Velho Chico, gente, é referência, como os mineiros chamam, o Rio São Francisco, né? O grande Rio São Francisco que passa pelo estado de Minas, né? Bahia, e ele chega até Pernambuco, né? Mas lá ele já tem um outro nome, né? Capiberibe, se eu não me engano. Então é um grande rio que abastece aí vários estados. Eu estou falando assim, parece que tem outros aí que ele pega também. Estou falando assim de memória, né? Só que a gente conhece assim bem certo mesmo, né? Que é Minas Gerais e Bahia, né? E outrora, não é? Quem quiser pesquisar aí, era um rio navegável, né? Tinha um navio, né? Não navio, era uma embarcação, né? Que fazia assim um transporte de alimentação, né? E até de pessoas também, animais. E hoje, em determinados pontos deste rio, ele já não pode mais, não é? Porque tem bancos de areia, é aquela coisa do assoreamento, né? Eles querem, foi uma briga, né? Até por isso que a Marina aí tem o mito, né? De ser contra os agricultores. Quem acompanhou, né? Os agricultores querem implantar no leito do rio, não é? Aí tem que tirar a vegetação natural, causa o desmoronamento, né? Os barrancos de terra começam a cair dentro do rio, tem a coisa de começar a bater a ouro, não é? E aí o mercúrio também vai caindo ali. Então tudo esses fora aí as crises de seca, né, que se tem mesmo normais, né, pela natureza, tudo isso vai juntando e a destinação de esgoto doméstico, né, sem tratamento, é outro caos também, não é, de indústrias, frigoríficos e dejeto doméstico sem tratamento, e isso tudo foi poluindo o rio, matando peixes, né, matando a flora natural, árvores, vegetação, e isso causou, não é, uma mudança no ambiente, né? O que está dizendo aqui, só rapidamente, né, tem uma matéria, grande a matéria, né, uma reportagem especial. Seca castiga populações ribeirinhas que perdem empregos, dinheiro e veem a vida encarecer muito mais que a inflação. Não somente o meio ambiente sofre no novo e triste São Francisco, como leito baixo e interrompidos por bancos de areia. A economia também agoniza na maior estiagem dos últimos 100 anos. Segundo os ribeirinhos, a pesca, agricultura e pecuária, comércio, prestação de serviços, turismo e indústria são afetados ao longo de todo o percurso, como em Três Marias. A foto, né? Os repórteres Paulo Henrique Lobato e o Gladstone Rodrigues mostram, a partir de hoje, o drama de quem depende do rio, da integração nacional para sobreviver e está com os negócios à míngua. Artesão que vendia pelo menos 5 carrancas por dia passa a semana inteira sem comercializar uma peça. Os poucos peixes pegos nas redes dos pescadores tiveram aumento de até 100% nos preços. E o tradicional barco a vapor que eu estava falando para vocês, né, o Benjamin Guimarães, não tem data para voltar a navegar. Né? A foto é do Gladstone Rodrigues. Está no jornal Estado de Minas de hoje, né? Muitas outras informações, obviamente, né? Eu só destaquei para vocês aí a primeira e li a chamada aí do jornal para vocês. Gente, isso é grave, ó. E não pensa que nós aqui da cidade
estamos de bonitinho na foto, não. Não estamos, não. Porque toda a nossa poluição aqui, né, os dejetos da indústria, os dejetos da doméstico não tratados, vão para os rios aqui, Rio das Velhas, tudo que vai, né, colaborar também com isso, não é mesmo? Jogar pneu, jogar animal, jogar tudo quanto há, ninguém sabe o que passa na cabeça desse povo, né? Jogar animal morto dentro dos rios, jogar tudo quanto eles pensam que eles podem jogar, não é? E aí, o que hoje nós temos nos rios, não é? Rio, gente, é um leito, né, de água que é um transporte rápido, econômico, não é? E não precisamos nem falar a questão da água, não é? Não precisamos nem falar da questão da água, porque falando sobre água, né, nós vamos ficar aqui 3 horas e ainda não íamos falar nem 1% do que a água, né, do leito dos rios, proveniente de chuvas, do lençol freático e tudo mais, é importante para a natureza e importante para o homem, né, que também faz parte da natureza. Então tá aí a manchete do estado de Minas, né? Vamos pegar o do Globo, o que está falando aqui o Globo aqui, para te dar uma localizada aqui hoje, o que está rolando aí, né? No Globo aqui, nós estamos com a seguinte chamada aqui, ó. Você está ouvindo aqui o Jornal de Saúde apresentado, informativo e comparado, apresentado por Marcelo Santos, viu, gente? Jornalista profissional, como diz na gíria aí, né? Profissa. Olha só esse pessoal, né? É sacana pra caramba. Eles bagunçam com a língua brasileira, né? O português, né? Mas às vezes fica legal, né? Tem umas coisas assim bacanas que não que a gente deveria usar corriqueiramente, né? Tá, onda de mudança se repete nos estados, né? A onda de mudança se repete nos estados. Tráfico já preocupa 16 estações de trem. E 2 manchetes aí, não é? Deve estar falando o tráfico. O que é isso, né? A onda de mudança se refere nas eleições estaduais, né? Outra chamada aqui deles, não é? Programa de Marina trará gastos adicionais de 95 bilhões ao ano, né? As propostas da Marina, ó, isso não é tão verídico não, que ela está querendo cortar ministérios, né? O Eduardo Campos falava muito nisso, em cortar ministérios, não é? Em enxugar a máquina administrativa. Isso daí é um pedido, né? Grande, discutido, pedido, falado há muito tempo, né? Sobre no Globo também tem uma foto aqui da Angela Merkel com o presidente, né, o Poroshenko, que eu falei para vocês, Poroshenko, né, com a Merkel, falando sobre uma guerra com a Rússia, né, Ucrânia contra a Rússia, né, vai ser de amargar, né, porque o poderio da Rússia frente à Ucrânia é muito maior, né, muito maior mesmo, sem cabimento até, talvez, para se comparar, não é, gente? Eu vou ver aqui também para vocês aqui o Dia, né? Só para o Dia é um jornal mais popular lá do Rio de Janeiro, né? E às vezes ele traz mais informações aqui. Vamos ver o online dele aqui, né? Para saber o que está rolando de manchete. 1/3 dos moradores da Baixada vive com meio salário, tá vendo só? Já vem coisa do povão, né? Do povão, o que está acontecendo lá. No futebol, né? Vocês viram aí que ontem, ontem não, né? Foi acho que sexta-feira, se eu não me engano, na Baixada, ó a manchete, hein? Que manchete, né? Na Baixada, que é a Baixada Fluminense lá no Rio de Janeiro, 1,2
2, né, 1.200.000 pessoas vivem com meio salário. E os juízes querem elevar o salário deles para 35 mil reais, hein, gente? Olha só, isso que que tem que melhorar no país, né? Aí já vão, tem uns caras daqui atiram pedra na vidraça, né? Fala, não, mas o cara já quer passar a régua por baixo, né? Se tem 1.200.000 que ganham meio salário mínimo, por que o juiz não pode ganhar 35 mil? Poder pode, né? Mas se alguém pensa em pagar 5 mil de salário mínimo no país, fala aí pra mim. Ninguém, né? É inflacionário, vai quebrar a previdência social, as empregadas domésticas vão perder os empregos, muitas empresas vão quebrar porque não vão ter como pagar esse salário para os funcionários, vão ficar sem funcionários e aí acabou, né? Mas em outros países aí essa realidade é quase possível, mas no Brasil não. Por que não? Por causa do modelo econômico planejado pela ditadura militar, enfiado goela abaixo na sociedade, né? É um supositório que ninguém gosta, mas tem que enfiar no reto, né? E está aí até hoje, o salário do Getúlio Vargas, se fosse atualizado hoje, deveria estar em 2.800 para 3.000 reais. Isso sem colocarmos, né, nenhum economista analisa isso aí, sem colocarmos que na época não tinha essa inflação que corrói os preços, remajora os preços mensalmente e corrói os salários, né? Não tinha, nem essa loucura de financiamento de dinheiro nos bancos, onde os bancos ficam trilionários, né, todos os anos, e a sociedade cada vez mais pobre e endividada, não é? Então é brincadeira isso. O salário mínimo foi achatadaço, né? Ele nem foi achatado, é aqueles até ele foi passado um rolo compressor nele, né? Ele virou, como se diz, o perfil. O salário mínimo não foi achatado, ele foi perfilado, né? E dentro da nossa sociedade tá aí, não é? Tem gente que ganha 35 mil, né? Presidente da República, por exemplo, ganha 26.800 reais por mês. Um deputado ganha 27 e pouco, né? E tem mais não sei o que, e quase tira 100 mil reais por mês, né? E ainda rouba, ainda superfatura a obra, desvia, né? E faz licitação fajuta, com carta marcada, e ainda continua aí candidato, né, se reelegendo. Ô, gente, estamos terminando nosso tempo hoje, 9h13 já aqui na capital Belo Horizontina, né, cheia de sol, um domingão, mamamia, né? Em São Paulo é mamamia mesmo, é dia de macarronada com frango, ou então pegar o Fusquinha, né? Fusquinha, foi época, né? E ir para Santos, farofada, gente, com frango, farofa, tudo que você tem direito para praia. É isso aí, gente, muito obrigado, saúde e paz para você, preparando aí, né, domingão, ótimo domingo, segundo ano estamos aí, né, tem que levantar cedo, porque ó, tem que defender o emprego, né, gente, que o negócio tá grave ainda, 2015 não tem previsões boas para a economia brasileira, e sim, já estamos aí, né, todos os analistas econômicos falando que nós estamos numa estagflação, não é? E técnica, não é? Recessão técnica.
enquanto que todos os nossos países vizinhos aqui, até da América do Sul, estão crescendo quase 3, 4, 5%, e Europa e Estados Unidos idem. E o Brasil, como o beija-flor, né? É lindo, lindo, mas parou no ar e sumiu, né? Então aí, bem nesse instante, né, polêmico da economia brasileira. Mas o que piora, né, o que chega no fundo do poço, tem que sair uma hora, né? Vai ter que melhorar. É isso que nós aguardamos. Saúde e paz mais uma vez para você aí, e até amanhã, não é? Fique aí com a nossa programação musical e depois nós voltamos aí, se tivermos que fazer qualquer comunicado mais importante, alguma notícia, não é? Nós estamos preparando aí um programa, mas precisa ter um pouquinho mais de paciência aqui, porque tem que ter a dedicação, né? Fazer coisa de um nível, não é? Pelo menos ético, bom, de qualidade, não é? Para que a gente depois não seja malhado, não é? É isso aí, obrigado.